Gente, o tema hoje é um tema que para mim é muito caro, porque eu sou pai de uma criança negra. Isso para mim é muito importante. Eu tenho mergulhado nessa temática há muito tempo. E já vou começar a introdução do tema falando um pouquinho da minha experiência. Assim, todo o trabalho dos grupos de apoio à adoção, gente, parte de experiências. Vocês vão ver rotineiramente pessoas falando sobre a própria experiência aqui para vocês. Porque uma coisa é falar em tese sobre racismo e outra coisa é viver o racismo. Para falar desse tema, eu não podia trazer outra pessoa se não fosse a Alessandra, porque olha que ao nosso redor, quantas pessoas negras nós temos? 3, né? E são 3 referenciais. Quer dizer, no meu colorismo, né? Na minha visão, são 3, porque a gente pode ter outras pessoas aqui, enfim. A gente tem que ter a noção de que só quem está no lugar, só quem está no papel, consegue descrever as dores, as alegrias do que é ser, né? Então, para falar de adoção, quando a gente fala da adoção interracial, a gente tem que trazer uma família interracial. A minha família é uma família interracial. A Fabiana, que está aqui conosco, online, é uma família interracial. Depois que nós acabarmos aqui a reunião presencial, a Fabiana vai continuar com eles ali no pós-adoção, tá? É um caso de adoção interracial. E para falar sobre racismo na adoção, a gente precisa trazer uma pessoa que tenha propriedade, que tenha lugar de fala. Essa é a prática dos grupos de apoio. Voltando, então, a partir de um relato pessoal. Quando eu decidi adotar, a questão racial, étnico-racial, para mim, não era um limitador. Então, eu percebia que eu era capaz de paternar uma criança branca, como eu, ou parda, ou amarela, enfim, de qualquer etnia. E movido pelo desejo da paternidade, sem me dar conta das interfaces que envolviam a construção de uma família multiétnica, né? Porque o problema poderia não estar em mim, ou não estaria, né? Acreditava. Mas sim nas pessoas que conosco conviveriam. A sociedade ao nosso redor direciona o olhar de acordo com a nossa etnia. E a Alessandra vai poder falar muito melhor sobre isso, né? Não sei se vocês viram recentemente o caso de uma mulher negra casada com um homem branco que teve filho biológico branco. Isso é possível, né? As pessoas acreditam que a mulher negra se envolve com um homem branco e necessariamente a criança vai ser parda. Não, não necessariamente. Ela teve um filho branco. E ela decidiu fazer uma viagem de ônibus com o próprio filho para uma outra cidade. Numa das paradas de ônibus, ela desceu com a criança para ir comprar um lanche, alguma coisa, deixou a criança, porque a criança não queria entrar, já não era uma criança muito pequena, deixou a criança entrar no banheiro masculino, porque ele não queria entrar no banheiro de mulheres com a mãe. E a mãe ficou na porta e falou, vai lá, eu tô aqui. Só por causa disso, já estranharam que aquela mulher negra estivesse com uma criança, já não deixaram ela pegar de novo o filho, chamaram polícia, deu um quiprocó para ela conseguir provar, e perdeu o ônibus da viagem, o ônibus seguiu, para ela conseguir provar que ela era mãe. Ou seja, a sociedade nos segmenta e nos separa por conta da nossa pele, em 2020, ainda. Por isso a gente precisa falar sobre isso. E eu só me dei conta, voltando para o relato, dessa realidade, quando eu me vi no lugar de pai de uma criança negra. E aí eu parei para perceber que o meu privilégio, os meus privilégios, me afastavam da capacidade de enxergar o racismo estrutural que a nossa sociedade nos impõe, né? Então, eu tive que, de forma racional e intencional, e a gente precisa falar de intencionalidade quando a gente fala de... Máscara, desculpa. E a gente precisa falar de intencionalidade quando a gente fala na luta antirracista, né? Então, de forma racional e intencional, eu comecei a buscar informações sobre racismo. E mesmo tentando me informar, e mesmo mergulhando nesse assunto, eu ainda percebo que o meu olhar não está treinado, e não vai estar. Porque por mais que eu me informe, eu continuo sendo um homem branco, de classe média, cisgênero, homossexual, mas enfim, que me dá certos privilégios, até porque ser homossexual branco no asfalto não é a mesma coisa que ser homossexual negro na favela. Tem uma completa diferença, enfim. Mas mesmo que eu treine o meu olhar, eu nunca estarei preparado para lidar com isso, infelizmente. Se eu puder me preparar um pouquinho mais para que meu filho consiga trilhar um caminho com menos dor, que melhor seja, né? Mas essa também há de ser a luta, talvez, de alguns de vocês, se tiverem capacidade
de ampliar o perfil sem essa limitação étnica, tá? Por isso eu convidei a Alessandra. Quantos anos a gente se conhece? Eita, vamos falar sobre isso logo de cara? A Lê e eu, a gente trabalha no mesmo lugar, no Colégio Pedro II. A Lê é pedagoga, a gente já se conhece há algum tempo aí. É um crushzinho meu, um amor de pessoa na minha vida. É pedagoga, doutora em educação, trabalha com adolescentes e com crianças. É uma pessoa imersa na cultura, no debate étnico-racial, inclusive especializada no tema, academicamente. Mulher negra, né? Fala com lugar de propriedade. Vem cá, amor, para já aparecer ali na telinha. Estou agarrada com a minha boca. Não estou desconfiando de ninguém, não. Tá? É só porque eu Pode deixar aqui. Tá. E a Lê acompanhou a minha história. Pode tirar. A Lê acompanhou a minha história desde o casamento com meu ex, o desejo de adotar. Depois, quando o Theo chegou. E eu tenho partilhado muito com ela, trocado muito, né, nessa questão da minha busca, né, pela cultura antirracista. Obrigada, amor. Não, só tirar, porque estava preso no cabelo. E ela tem me guiado e me ajudado nesse processo. Então, apesar de não ser uma mulher que ainda adotou, o que ela pretende adotar, apesar de não ser mãe ainda, é uma pessoa que pode nos ajudar também a compreender um pouco sobre essa temática. Então, ela vai fazer uma introdução sobre o tema, tá? Depois ela vai ouvir de vocês quais são as questões que vocês trazem, e eu também vou provocar ela com algumas questões que são próprias do mundo da adoção. Podemos trabalhar assim? E no final, se ainda restar alguma dúvida, se o pessoal aí do virtual também quiser fazer alguma pergunta, a gente abre para as questões. Nós temos ao todo 1h30 de reunião. Então, esse bate-bola eu pretendo fazer em 1 hora, depois a gente deixa meia hora para uma interação. Tá ok? Bom, antes de começar e passar a palavra, eu preciso combinar uma coisa com vocês. O Alexandre, que faz a parte... Alessandro, gente, eu sempre troco o nome dele, desculpa. O Alessandro, que faz a parte de levantar os nomes de vocês, não veio hoje. Então, eu vou ter que fazer isso a miúde, me aproximando de cada um de vocês. Para eu não ter que falar e atrapalhar a Alessandra, já entendam, quando eu chegar perto, eu preciso saber o nome completo de vocês, o número do telefone e se é a primeira reunião, tá bom? Eu vou anotar isso no caderninho, que é a comprovação de presença. Alguém hoje está completando a 4ª reunião obrigatória do processo de habilitação? Não? Tá. Porque se alguém tivesse, eu teria que preencher os formulários. Com a palavra, Alessandra Pio, fique à vontade. Obrigada. Boa noite. Estou feliz, assim, estou eufórica só porque tirei a máscara. Eu estava falando com o Saulo, eu estou muito com dificuldade. Eu coloco a máscara, me dá uma ansiedade, eu não consigo respirar direito. Da taquicardia é um troço muito louco, né? Freud deve explicar, ele não está por aqui, por isso que eu passei sem explicação. Saulo, queria te dar uma ideia. De repente, você entrava com o seu celular na plataforma Zoom. É porque eu já entrei com esse login. Aí o meu login já está preso aqui. Ah, então esquece a minha ideia, deixa para lá. Posso, então, sentar onde? Vou sentar aqui, tá muito bom, mais para frente, não. Aqui. Isso, abaixa a tela um pouquinho só. Aí, pô, perfeito aí. Abaixa um pouquinho tá mais bom. a tela. Oi, gente, boa noite. É muita... Oi, gente, tá tudo assim. Ui, né? A geminiana tá adorando isso. Uma toma conta daqui, a outra daqui, tá tudo em casa. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui. O Saulo é um companheiro de trabalho, de briga, e grandes brigas, né, Saulo? Brigas boas. A gente tem uma trajetória de brigar por todas as causas que a gente acha que são justas, a gente se pega e começa a brigar, e de repente a gente, mas por que a gente começou isso mesmo? Não sei, mas isso é assim e tal, e a gente vai brigando, e é uma satisfação muito grande brigar com pessoas que eu acredito. Eu admiro muito Saulo. E ai. Eles têm gerador. Era? Ah, porque eu já estava com medo, pensando assim, gente, mas tá só caindo mais, o computador também. Gente, a gente volta se cair, tá? Fica tranquilo. A gente está aqui, então,
primeiro falar da minha gratidão por estar aqui aproveitando esse momento, porque, como o Saulo falou, é uma troca, porque eu tenho questões de vivência e de formação acadêmica. A formação acadêmica veio através da necessidade de lidar psicologicamente, humanamente, com a questão racial, eu não tinha como fugir, e foi o meu jeito de lidar também, né? Há outros. Mas também é muito importante para mim estar aqui para trocar essa informação sobre a adoção, que é uma experiência que eu venho trazendo há algumas décadas. A minha mãe diz que eu primeiro pensei em adotar um filho, depois eu comecei a pensar sobre a situação de também tem a possibilidade de ser mãe, né? Também tem. Mas eu sempre pensei na questão de adoção e a coragem nunca veio. Agora que eu terminei o doutorado, agora que eu estou mais tranquila, mais de menina tranquila é difícil, mas agora eu estou mais tranquila, eu acredito, com menos atividades, eu acho que eu posso relaxar e me dedicar a isso, a esse aprendizado novo. Mas a troca que eu pretendo fazer com vocês hoje, como o Saulo falou, eu sou educadora, a minha formação é em pedagogia e letras, e mestrado em educação, doutorado em educação. A minha questão de pesquisa sempre foi como um educador pode educar para as relações raciais. Entendi. Como um educador pode trabalhar para educar para as relações raciais. E aí, quando eu falo isso dentro da escola, as pessoas dizem, mas é muito importante, você tem como falar sobre isso? E eu digo, não, eu tenho como falar da minha parte. O nome é relação, não é? As relações raciais se dão entre negros, brancos, indígenas e diversas outras etnias, e não é responsabilidade só de pessoas negras ou de indígenas. Eu fiz doutorado sanduíche em Nova York, então tinha uma amiga indiana falando sobre o racismo com os indianos, e a racismo com os judeus, e a racismo com tanta gente, e não é só responsabilidade da vítima, não é só responsabilidade de quem sofre o racismo. Então, a necessidade da gente discutir aqui sobre uma educação antirracista é essencial, porque vocês podem pensar sobre isso no clique que o Saulo falou que teve, não é? Por conta... Tá piscando, mas eu não sei se está tudo ok. Mas aqui está funcionando. Então... Aqui eu acho que tá todo mundo se mexendo ali. No clique que o Saulo teve, eu vejo uma possibilidade muito grande da gente fazer com que novas crianças, e vocês, porque não esperem que eu siga o senso comum e diga que só pessoas negras têm desvantagem com o racismo. Pessoas brancas também perdem muito com o racismo, essencialmente aqui no Brasil, porque a ignorância de desconhecer, porque ignorar é desconhecer fatos, não é? Então, a ignorância de desconhecer o outro, desconhecer a história do outro, a importância do outro, a relevância do outro, a intelectualidade do outro, a humanidade do outro, faz com que você se torne muito pequeno. Então, o racismo ele é ruim para todos. A minha intenção hoje aqui é muito mais saber o que vocês precisam e tentar auxiliar. Mas tem 3 pontos que eu vim no carro pensando, né? Eu fiquei conversando com meu irmão. Meu irmão, na verdade, é meu primo, ele veio de Porto Alegre, ele está com 1000 coisas na cabeça, tem ansiedade como eu, e a gente é muito parecido. Então, a gente se chama de irmão. E ele veio de Porto Alegre para cá, ele está em trabalho remoto, ele trabalha no SS, não sei que é superior do trabalho de alguma coisa, lá em Porto Alegre, está podendo trabalhar remotamente. Então, ele veio, ficou lá em casa e disse, posso passar uns 2 dias aí com você? Eu, lógico, lá se vai 1 mês e alguma coisa, nesses 2 dias que ele veio passar. E a conversa que a gente estava tendo ontem era sobre o dia de hoje, que eu falei o que eu viria fazer aqui, né? E ele tem um filho negro, de pele clara, e os medos passam por lugares diferentes, mas o medo sempre está lá, né? Sempre tem alguma questão que amedronta, que apavora, sempre tem alguma coisa difícil para lidar. Então, ele falou sobre um medo que ele tem, que é do filho ficar perdido, sem identidade. Mas isso não existe. Até quem acha que não tem identidade, a identidade é aquela, de achar que não tem identidade. Então, a identidade sempre vai existir. A nossa questão é
como... é a pergunta que eu me faço enquanto educadora na escola, mas pais devem fazer isso o tempo todo. Como uma pessoa que acaba de chegar, como uma pessoa que está começando a crescer, pode ser educada para se sentir plena, capaz, bonita, inteligente, normal. O normal não existe, né? O normal é uma criação, o normal é uma invenção. Se a gente invertesse a lógica da normalidade, a gente ia verificar que a loucura tem todo sentido para as pessoas que estão dentro daquele sistema de loucura. E hoje, falar em normalidade dentro do quadro que a gente está vivendo é muito perigoso, porque eu não posso dizer que é normal pessoas morrerem aos montes porque a gente não tem sistema de esgoto ou de saneamento básico no país inteiro. Eu não posso dizer que isso entrou na normalidade. Então, a normalidade é uma criação para uma zona de conforto de determinados grupos. A normalidade não alcança todo mundo. Então, quando eu penso numa educação para dar potência para uma criança, quando eu penso numa educação para deixar uma criança ser feliz dentro do espaço escolar, eu penso numa educação antirracista, antifascista, libertária e múltipla, né? Pluricultural, pluriétnica. E, para isso, a gente precisa conversar sobre esses 3 pontos que eu vim tentando amadurecer. Não sei se atende a uma demanda tão grande, mas eu também não posso criar tantas expectativas, né? Como se em um encontro a gente fosse conversar e fosse sair todo mundo, tá, agora sim, tá tudo tranquilo, entendi tudo, posso ir, tá tudo de boa. Não, não existe isso. Apesar de pensar, às vezes, numa expectativa de educador é megalomaníaco, né? A gente acha que vai educar para tudo, para a cidadania, para o bem-estar, para a afetividade, para a profissão, a gente acha que vai dar conta de tudo e isso não é verdade. Mas os 3 pontinhos que eu quero conversar com vocês começa no seguinte, eu estou bem embaixo da luz. O primeiro é sobre o orgulho que eu tenho de pensar que a afetividade e o amor podem superar qualquer coisa, né? Um dos meus ídolos, né, uma das minhas escritoras prediletas é Bell Hooks, norte-americana, negra, contemporânea da briga, da guerra pelos direitos civis nos Estados Unidos, da guerra não, porque a guerra tem uma outra data, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ela tem um livro que é sobre o amor, tudo sobre o amor, onde ela fala que um dos processos de libertação, um dos caminhos para a libertação do sentimento de menos-valia, do sentimento de rejeição, do sentimento de raiva, porque também tem muita raiva para ser administrada nisso tudo, é o amor, né? E se a gente tem, já de início, se a gente sai de primeira querendo amar alguém, né? Querendo buscar alguém para viver com amor com você, eu acho que a gente já está em um caminho que supera muita coisa. Muitas coisas a gente pode superar com amor. Ai, Alessandra, que romantização, babaca, isso é muito esquisito, isso não tem nada a ver. Tem. Porque a dificuldade, ela é superada com amor, porque o amor te dá paciência, te dá resistência, te dá encorajamento de você dizer, não, eu quero tentar. E aí a dificuldade é muito grande, mas com amor você diz, cara, mas é isso, eu sinto aqui de um lugar irracional que eu não sei onde, que é isso que eu preciso fazer, que é isso que eu quero. Então, com amor, nossa, gente, é o Farol de Alexandria, né? Tá bom, eu sobrevivo. Se eu não ficar olhando fixamente para vocês, vocês já sabem por quê, né? Que eu sou um espírito de luz, mas olhar a luz fixamente ainda não tá nos meus planos. Não, tá de boa, eu consigo. Eu consigo, e cego mesmo. Então, a primeira questão é de utilizar isso, né? Que é muito importante, a gente leva isso para a escola. Paulo Freire, que é um
um ícone também para mim em educação. Ele fala sempre, fala, né? Porque ele não morreu, os livros dele estão aí vivos, vivíssimos. E ele fala sobre a educação pela afetividade. Você tem que ter tesão para educar, para dar aula, você tem que querer acordar e ver aquela molecada toda gritando o seu nome. Você tem que gostar disso. Então, quando você gosta disso, a escola não tem papel higiênico e você está lá dando aula e achando um barato. Não é? Não romantizando a falta de amparo do Estado de Direito, não. Mas eu digo assim, superando, eu gosto de estar na escola, no Pedro II não, né? O Saulo já falou, a gente trabalha junto em uma escola federal, cheia de recursos, apesar de precarizada, mas eu trabalho na realidade de Duque de Caxias, que é uma prefeitura onde só não roubaram os muros da escola, porque eu acho que eles não sabiam onde colocar. Então, a escola é precarizada mesmo, e ainda assim é gostoso ir para lá. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Eu tenho objetivos, eu tenho propósitos. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é onde eu quero forçar um pouquinho a barra, pode-se dizer. Forçar a barra, eu acho. Porque eu acho que é forçação de barra minha, mas não custa tentar, né? Um pouquinho, prometo. A segunda questão que eu acho uma forçação de barra é pedir para vocês começarem a observar a questão racial em todos os lugares. Quando eu digo que vocês podem, de repente, adotar uma criança negra, ok, vocês vão observar a criança, sim, mas ela está inserida em um contexto social gigantesco, absurdo de enorme. Então, eu peço para vocês começarem a observar coisas que, para pessoas negras, isso vira... Eu estava conversando com meu irmão e dizendo... Ele falando dos sonhos, né, que a gente tem, que eu falei assim, esse lance de ter muito dinheiro não é a minha vibe, eu nunca sonhei em ser rica. Tem interessante, gente sonha em ser rica, ter iate. Eu não, eu sonho, o meu sonho, depois que eu me dei conta das questões raciais que me acometiam, eu falo sempre, o meu sonho, eu tô em um restaurante cheio de gente. Taurino gostou, já levo você. Sabe, minha casa 4 em Touro. Um restaurante cheio de gente, e eu entro, sento, olho o cardápio, peço a entrada, escolho meu almoço com calma, almoço, peço sobremesa, café, pago a minha conta e vou embora. É o meu sonho. Simples assim. Sabe? E aí eu falo, as pessoas acham que eu estou debochando. Mas não. Eu mudo de restaurante, eu mudo os horários, eu não vou ao restaurante quando está muito cheio. Mas sempre acontecem coisas como o garçom vir perguntar se eu vou pagar em cheque, a conta chegar antes de eu pedir para eu ir embora logo. Eu entrar na porta do restaurante e a hostess vir falar para mim que tá cheio, que é tudo reserva. Então, eu entrar em um restaurante, almoçar, com calma, sem olhar para os lados, sem as pessoas pararem de comer para ficar olhando, caramba, o que será que essa mulher está fazendo aqui, né? Os barulhos dos talheres param. Aí o pessoal fala, pô, Alessandra, você está indo comer aonde, né? Eu vou comer onde eu gosto da comida, onde a comida me agrada, onde tem bons vinhos, eu posso pagar, eu vou lá. Do mesmo jeito que eu vou no Vaca Atolada lá na Lapa. É lógico, né? Sim, eu vou do mesmo jeito, só que eu quero ter a tranquilidade de só almoçar e ir embora. E isso ainda não aconteceu. Porque também quando nada disso, quando nenhuma pessoa vem me importunar, eu reparo no restaurante e não vejo nenhuma outra pessoa parecida comigo. E isso me incomoda extremamente. E quando abrem aquela porta da cozinha, tem alguém limpando o chão e aquela pessoa se parece comigo. O garçom não se parece comigo porque as pessoas não querem ter essa impressão dentro do restaurante. Então, o que eu peço para vocês nesse segundo ponto, que eu acho que é uma forçação de barra necessária, é aguçem o olhar de vocês. Primeiro, que nossa colonização favoreceu que pessoas brancas não se pensassem racialmente. Ou seja, pessoas brancas são seres humanos. O ser humano iluminista, né, inventado no iluminismo, o pleno. Pessoas brancas estão representadas
No livro de biologia que você estudou e que eu estudei, na década de 70 e pouco, eu estava lá sentadinha na escola aprendendo a evolução, o processo evolucionista de Darwin. E tinha aquele desenho dos macaquinhos, ele vai crescendo e de repente, opa, Homo erectus, Homo sapiens. O primeiro Homo sapiens é ruivo. Isso nunca foi questionado, isso nunca foi falado na escola, e eu nunca tinha me dado conta. Até chegar numa palestra, já com 20 e tantos anos de idade, saindo da universidade, e o professor negro de biologia pergunta: onde vocês aprenderam que foi achada a ossada mais antiga de Homo sapiens no mundo? Foi na África, foi no continente africano. Isso, pois é. Mas não é interessante que esse Homo sapiens surgiu no continente africano ruivo, de olhos verdes? Ninguém questionou isso. Então, teve um milagre antes de Jesus, porque Jesus foi um milagre. O primeiro milagre dele foi nascer louro no Oriente Médio, né? O Homo sapiens fez o primeiro milagre. Ele conseguiu nascer antes da invasão imperialista no continente africano, antes. Não tinha nenhum branco lá, só o primeiro Homo sapiens, ruivo, de olhos verdes. Pode procurar nos seus livros de biologia, nos livros de biologia do seu filho, em todos os demais que você puder. Não há um só Homo sapiens negro, e eu falo para vocês porque eu conheço a danada da menina que fez a pesquisa de doutorado dela sobre isso, sobre origens. Não era só sobre Homo sapiens, era sobre origens. E, enfim, atente o seu olhar para essas questões, porque nós somos todos educados na mesma escola, na mesma instituição. Os livros didáticos, eles passam por uma escolha, e eu digo isso com o orgulho de estar participando também desse processo de escolha de livros didáticos dentro do Ministério da Educação. Não vou falar sobre o Ministério da Educação, prometo, né? Não pode. Amém. Eu vim trabalhada, rapaz. Vim trabalhada, bati folha de alecrim e tudo. Então, não vou falar sobre isso. Mas, participando desse processo, a gente percebe o seguinte: nós todos somos educados pela mesma escola. Então, nós todos somos educados para não perceber racismo. Como não perceber racismo se o racismo está ali estampado? É justamente essa relação paradoxal. O racismo, ele continua a ser perpetuado porque nós entendemos o normal. Nós entendemos o que é para todos. Nós entendemos o que é a humanidade. Quando falo, isso é de todo ser humano. O ser humano. Mas é interessante que existem seres humanos mais humanos que outros. Porque quando morre um determinado tipo de ser humano assassinado, a cidade para. Quando morre um outro tipo de ser humano assassinado... Ó, o grilinho. Só. Por que isso? Nós aprendemos a respeitar esse corpo. Volto ao livro de biologia e pergunto para você. Apareciam vários órgãos e aí aparecia a parte do corpo, né, com um recorte. Esse é o estômago, esse é o coração. Mas o corpo que aparecia lá recortado, mostrando o coração, o estômago, até o ouvido e tudo, o rosto que aparece, sempre aparece o corpo de um ser humano branco. Você entende o que é humanidade desde a sua alfabetização, porque o livro de alfabetização também tem ilustrações que vão dizer para você quem são as criancinhas felizes do livrinho, onde estão as criancinhas, como elas são, qual é a criança bonita. Então tem um test doll no YouTube que fala exatamente sobre isso, e é um teste muito antigo, que mostra como as crianças introjetam isso. Ninguém falou para a criança, você é feia, ela é bonita. Ninguém precisa dizer isso. Eu só preciso educar numa escola normal. E a criança vai entender que ela quer a boneca loura, porque a loura é bonita. Por quê? Não sei, ela quer bonita. Mas e essa outra boneca, não é bonita? Não. E qual a boneca que parece com você? Aí a criança começa a chorar, porque diz, caramba, eu pareço com essa outra boneca, e essa outra boneca não é bonita. Nós educamos para o racismo, a partir de uma normalidade irreal. Deixa eu fazer uma provocação. Ele já quer me provocar, antes de eu chegar no terceiro pontinho. Eu vou segurar o terceiro pontinho, porque eu sou
Uma pessoa que esquece das coisas. Estou segurando o terceiro pontinho. Eu vou falar aqui do lado, não sei se vocês vão me escutar. Vocês estão escutando aí? Estão escutando? Tá bom. Sim, perfeito. É interessante quando você faz essa alusão do seu sonho, fala do que você vê a partir da porta da cozinha, né? E você nos provoca a pensar sobre o nosso olhar precisa estar treinado para essas questões. Te dá uma informação que talvez você não tenha. É uma pesquisa antiga, acho que já tem uns 2 ou 3 anos que eu vi isso, mas na época, 87%, quase 90%, das crianças disponíveis para adoção no estado do Rio de Janeiro eram pretas, consideradas pretas. Um percentual mais pardas e um percentual ínfimo de amarelos e brancas, né? Isso diz muito sobre quais crianças estão inseridas em situações de risco, de abandono, de violência. O que a sociedade faz com essas vidas negras que as colocam em grau último a ponto de que uma criança precisa ser retirada da sua família de origem e destinada a um sistema de adoção? E eu também te provoco a olhar aqui ao redor, que é aquilo que eu falei no início, mas já temos outras pessoas. Quantas pessoas negras nós temos aqui dispostas a adotar? Será que não tem capacidade afetiva? Duvido que o problema seja esse. Mas será que as condições delas de pensar em ser pai ou ser mãe, porque quando eu falo em condições de pensar em ser pai e ser mãe, é a angústia que todos nós aqui que estamos temos, independente da nossa cor. Que é aquela, será que eu tenho condição agora de trazer uma criança para minha casa e cuidar dela e dar atenção? Então, mas por que você, Alessandra, tem a condição de estar aqui e a maioria das outras pessoas pretas, pardas, não tem, não estão? Por que elas não estão aqui? E por que os filhos delas, as crianças por elas geradas, estão nos abrigos aguardando por nós? Só te provocar nesse sentido. Você provoca a pessoa, mas eu vou me comportar, vou me comportar. Centraliza. Centrada. A primeira geminiana centrada da história. Tirem foto, por favor, registrem. Foi bom eu segurar o meu pontinho, o terceiro, porque vai se relacionar com a provocação do Saulo. Eu falei dessa perspicácia do olhar, porque eu sou educadora, eu trabalho há 22 anos em instituições educacionais, em escolas. No Pedro II há 16 anos, mas eu trabalhei em escolinhas pequenas até fazer meu primeiro concurso, esses 6 anos iniciais em escolinhas pequenas. E eu trouxe, inclusive, um livro para mostrar de uma pesquisa sobre creche, racismo em creches. Foi a pesquisa de doutorado de uma autora que eu respeito muito e esqueço o nome. Eu adoro nomes. O nome foi feito para esquecer, né? Que loucura. Vou lembrar, uma hora ou outra ele passa por aqui, eu agarro e falo para vocês, mas eu trouxe o livro. Porque é importante essa perspicácia no olhar para vocês compreenderem uma coisa. Quando a gente fala sobre racismo, as pessoas imaginam alguém xingando o Neymar de macaco, que eu, inclusive, achei uma coisa muito positiva, porque o Neymar precisava ser sacudido de alguma forma, não é? Falou que as pessoas negras sofrem racismo, ele estava triste porque as pessoas negras sofriam racismo e ele não se enxergava. Eu acho que a gente não teve como conversar, afinal de contas, a gente frequenta lugares diferentes, mas é importante que em algum momento Neymar pare para entender: o meu dinheiro não é o bastante para me vestir de pele branca. O meu dinheiro não é o suficiente para me embranquecer. Porque sempre há um lugar em que pessoas, que pode ser um mendigo. Há alguns anos atrás houve o mendigato, lá em Curitiba, que era um mendigo branco, loiro, de olhos azuis ou verdes, não sei, que alguém viu e disse: meu Deus, coitadinho. Há vários outros mendigos na cidade, mas aquele tinha pele branca, olhos claros, então chamou a atenção, levaram ele, deram banho, deram comida, arranjou emprego, virou modelo, bababá. Lá de Curitiba, isso deve estar no Google. Mas então, falando da perspicácia de perceber e falando das instituições escolares, o que eu peço é essa atenção no olhar. Por quê? Porque vai acontecer, como acontece com todos os seres humanos, das crianças brigarem na escola,
das crianças sofrerem um monte de perseguições na escola. Todo mundo passa por isso. Isso é geral, né? Todo mundo. Mas nem tudo é bullying. Algumas questões são racismo. E criança não inventa racismo. Criança reproduz o racismo que ela traz da criação que ela está tendo. Ela traz de onde ela está observando. Ela traz do comportamento dos pais, dos tios, dos colegas mais velhos. Criança não aprende com o que você fica repetindo, falando toda hora. Criança aprende pelo exemplo. Criança aprende a sentar como você, criança aprende a pegar no garfo como você, criança aprende a falar palavras difíceis sem saber o contexto, porque ouve você falando e acha interessante, ela reproduz as coisas. E ela reproduz racismo também, por que não? Porque você tem alguma parcela disso guardado dentro de você. Ai, meu Deus, chamaram uma mulher preta para dizer que eu sou racista. Eu não sou racista, eu tenho até um amigo preto. Que é a primeira coisa que uma pessoa que não se pensa fala sobre a postura dela diante das questões raciais. Então, quando a criança dentro da escola chega para o professor e diz: tio, professor, professora fulano disse que eu sou uma neguinha suja do cabelo duro, ruim, que não sei o que é um ninho de rato, pipipi, papapá, o professor vira e diz: ô, Alessandra, ele tá brincando com você. Para com isso, que Para exagero. com isso. Você exagera tudo você vem reclamar. Para com isso. E a minha mãe, uma empregada doméstica que não tinha nenhum preparo sobre questão racial, quando eu reclamava com ela, ela dizia o quê? Para de frescura. Se você vier chorando falando dessas coisas, ainda vai apanhar. Não reclama, não. E eu pensando, bom, não posso reclamar com a minha mãe. A professora disse que ele está brincando. Eu tenho que deixar para lá, o problema sou eu. Não é o coleguinha que está implicando comigo. Eu sou o problema. Eu estou no lugar errado. Eu tenho o cabelo errado, a pele errada, o cheiro errado, me visto errado. Eu sou um erro. Cansada disso depois de um determinado tempo, desculpem a expressão, mas eu baixei a porrada em todo mundo. Eu fui a aluna que nenhum professor queria ver pela frente, porque olhou para mim torto, eu enfiava a mão. Eu quebrei o meu dente dando surra em moleque que disse que meu cabelo era isso, era aquilo outro. Fui consertar meu dente agora, 15, 16 anos atrás, quando eu entrei no Pedro II, que eu ficava com vergonha de ter aquele dentinho quebrado. Era uma boa lembrança. Era uma boa lembrança. Porque quando eu enfiei a porrada, aí, tá vendo? Criança preta é assim. Criança preta é agressiva. Criança preta não sabe se comportar, é rebelde. Criança preta bate em todo mundo. Deixa eu te provocar de novo. Mas eu não respondi nem a primeira, homem de Jesus Cristo. Criança Segura preta. sua provocação. Junta essa. Criança preta. Dentro da escola, na creche, é a mesma coisa quando chora, quando reclama? Você numa live falou sobre isso, foi uma das provocações maiores que eu tive, porque eu não tinha parado para pensar isso. Sim. O bebê branco chorando na creche é só um bebê branco com uma cólicazinha. E o bebê preto chorando, que não para de chorar? Essa provocação que você está fazendo vem a se unir com essa necessidade que eu estou falando da perspicácia, da observação atenta, sabe? Do se perguntar por quê. A gente não estou pedindo para vocês virarem uma Alessandra da vida barraqueira, sair brigando com todo mundo, vendo racismo em todo canto, não. Ui! Ih, agora foi de vez. Socorro, gente. Instalou aqui, eu fiquei preocupada. Mas te deu Posso choque? continuar falando no escuro? Também vou. Vocês estão ouvindo aí, gente? Estamos ouvindo. Tá ouvindo bem, é? Aqui caiu a luz de vez. Olha, eu mas falo vamos lá. alto. Não, Pronto, chega até mais perto. Ótimo. Então, essa provocação que Saulo fez vem para se unir à perspicácia que eu pedi a vocês de observar atentamente o que acontece e se perguntar por quê, não é? Por que o bebê preto pode esperar mais tempo? Porque tem pessoas que acreditam naquele jargãozinho colonial de que pessoas pretas são mais fortes, aguentam surra, aguentam estupro, aguentam trabalhar na chuva, aguentam correr mais. O corpo deles é preparado para corrida, porque eles correm muito. Olha como... Vê o pessoal da Etiópia, como ganha toda a corrida de São Silvestre. Olha como o preto tem biologicamente preparo para dançar. Todo preto dança.
todo preto samba. E mais um sofrimento para mim, né? Que não gosto, eu adoro samba, mas não gosto de pagode. Pronto! Como assim? Toda vez eu tenho que responder um questionário. Por que você não gosta de pagode? Olha, agora eu tô aqui assim toda, né? Voltou com muita força. Voltou mais luz do que era antes. Então, para olhar e se perguntar, mas por que será que se somos todos seres humanos, somos todos iguais? Agora eu volto para trás, porque tem um pessoal que não vai enxergar. E se acabar de novo, eu volto para frente, que eu não tenho o menor problema. Por que, se todos somos seres humanos, que existe essa diferença? Será que é verdade isso? Eu estou pedindo a vocês, nesse segundo ponto, uma abertura para se questionar sobre essas diferenças, sobre essas desigualdades. Quando você começa a se perguntar por quê, e eu gosto muito de fazer isso com pessoas racistas. Teve uma pessoa que falou assim, nossa, Alessandra, mas o seu cabelo ficava muito mais bonito de trança. Aí eu, verdade? Por quê? Aí a pessoa, ora, trança é bonito. Eu, sim, mas por que você acha que fica mais bonito do que o meu cabelo natural, que é assim, que eu não preciso fazer nada? Acordo e vou assim, e é esse. Porque o meu cabelo, como ele não é tão bonito quanto um monte de nylon trançado na minha cabeça para ficar grande até a bunda. Por quê? Perguntar faz a pessoa parar para pensar que talvez ela esteja reproduzindo um sistema, não é? A trança também é muito utilizada, principalmente para nós, mulheres pretas, de cabelo crespo, num processo de transição capilar, saindo de um monte de química e não querendo ficar com cabelo muito pequeno, porque a sociedade diz que para ser feminina você tem que ter cabelo grande, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, e aí a gente entra nessa necessidade de vocês observarem. Se aquele filme romântico de Hollywood, naquela cena do vento na ponte, tem sempre um negócio de vento na ponte, né? Tem sempre o vento na ponte, aí vem a mocinha do filme com o cabelo ao vento na ponte, né? Pronto, para o filme aí, já não é para mim. Esse voltou, seu O que foi? Já pode falar o microfone. Ela segura o microfone e o microfone virou um bastão. Tá no vento, tá no vento. Aí para o filme já não me contempla. Porque eu parar na ponte, tá ventando, não tá ventando, não vai fazer o menor efeito. No máximo, a minha pele vai ficar menos brilhosa, porque com um ventinho mais agradável, né? Vai ficar com efeito mate. Mas não tem cabelo balançando. E a gente introjeta na gente a feminilidade, a delicadeza, a partir desses momentos que a gente grava na memória. E a gente grava muito, porque a gente é criado a partir disso, né? A novela diz isso, a novela diz lugar. Então, eu não vou ficar falando sobre todos os pontos que tem que observar, porque é até impossível, porque há coisas que eu ainda descubro, o racismo é tão danadinho, ele se reinventa de uma forma que eu ainda estou descobrindo formas novas de sofrer racismo, sabe? Outro dia eu descobri que eu era o chaveirinho de um colega meu, o chaveirinho mascote, sabe? Aquela pessoa negra que você apresenta, leva para a família, mas é ele muito cheio do din-din, leva para a família. Isso aqui é amigo do curso de Direito, que a geminiana também fez Direito. Então, ele fez mestrado e tudo, papapá, e entrou no doutorado. Aí veio dizer, porque eu provoco, né, os advogados, eu digo, não, você é bacharel. Doutora sou eu que fiz doutorado. Doutorado é título acadêmico. Adoro. Então, quando ele entrou pro doutorado, ele me chamou para a gente comemorar, eu aceitei a provocação, fui. E ele, me apresentando para a família, falou o seguinte, e aí eu já dou para vocês a oportunidade de exercitarem essa percepção. Essa aqui é minha amiga Alessandra, ela é doutora, ela foi para Nova York, ela mora não sei aonde, ela faz isso, ela faz aquilo, ela botou o meu currículo todo para a família me apresentando. E eu ali parada, eu falei, bom, agora eu pergunto pelo meu prolabore, porque estamos falando de trabalho, né? O negócio, como é que é isso? Por que falar isso tudo? Porque uma pessoa que é minha amiga Alessandra, maneira pra caramba, a gente estudou junto. Não, tem que justificar para aquela família branca de advogados, de escritório de advogados, por que eu tenho uma amiga preta e estou trazendo aqui. Ela é preta, mas é doutora, isso, aquilo. Tá, agora
agora sim, agora eu entendi por que ela está aqui. Agora pode. Rompeu a bolha do sistema. Exatamente. E aí eu sirvo de quê? Troféuzinho meritocrático. Tá vendo? É só você querer. Se você estudar, você consegue. Para que cota, né? Não é? Exatamente. Então, essas questões de percepção e vai de acordo com a provocação do Saulo. E o livro que eu trouxe fala, inclusive, quando eu falei naquela live, eu estava falando justamente desse processo, não é? As crianças negras, porque há pouco tempo que eu comecei a ver fotinho de bebê em fralda, bebê preto em fralda, em iogurtezinho, em papinha. Eu cresci sem ver, não é? E eu vou contar para vocês, eu adoro contar as causas, vou contar para vocês uma coisa muito particular da minha infância, que eu tinha pavor de morrer. Eu tinha pavor de morrer, porque eu estudei em colégio católico e as irmãs falavam que se eu não me comportasse assim, eu ia para o inferno. Se eu não fizesse assim, eu ia para o inferno. Se quer, eu ia para o inferno. E o inferno só devia ter preto, porque o céu só tinha anjinho. E os anjinhos todos pintados no colégio eram brancos. Para piorar a minha situação, Jesus era branco. Maria, branquíssima, né? Maceira, Maria, coitada. No Oriente Médio, a mulher branca daquele dia deve ter sofrido. Maria, branquíssima. Os santos na igreja, que eu morava na época com os meus avós de criação, e é uma outra situação também, Mary Becker, Ralph Schneider Eli, Paulo Edgar Eli, meus avós de criação. Morando no Flamengo, eu ia naquela igrejinha Nossa Senhora da Trindade ali. Igrejinha bonitinha, pequenininha, na entrada, Nossa Senhora de Fátima, branca. E a Via Crucis, aquela coisa branca, eu ficava morrendo de medo, porque eu sabia que o céu não era para mim. Era certo. Eu tinha certeza absoluta, tanto que eu nem perguntava para minha mãe, para mim, não perguntava para ninguém. Um determinado dia, minha tia cismou, não sei porquê, e nos levou para a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Eu achei um saco, saí viajar tanto tempo para ir para outra igreja, se tinha uma igreja logo ali, não estava entendendo a proposta, mas quando a gente entrou naquela capela e tinha uma santinha preta lá em cima, eu, opa, tá para mim. Tem uma, já ajuda. Eu posso, quando eu chegar no céu, já procuro por ela, já estou bem. Mas não era só, quando eu cheguei pertinho, o altar que ela ficava atrás era cheio de anjinhos pretos. Gente, eu nunca chorei tanto, eu não me lembro de ter chorado tanto na minha infância como naquele dia. Eu chorei copiosamente, até eu conseguir parar de chorar para explicar para minha tia por que eu estava chorando, que eu não estava triste, que eu estava muito feliz, que eu já podia morrer. Foi uma loucura. E descobrir que eu podia morrer me fez viver muito mais feliz. Porque eu poderia até fazer alguma besteira, mas tinha anjinho no céu que ia cuidar de mim. Os meus anjinhos, né? E as minhas cachorrinhas arrebentaram a minha correntinha de Nossa Senhora Aparecida, mas apesar de ser candomblecista, eu tenho um agarramento, um xodó muito especial com Nossa Senhora Aparecida e acredito muito que a identidade que a gente proporciona para as crianças é capaz de provocar superações que a gente nem se dá conta. Superações inacreditáveis, superações que a gente falando ou mostrando coisas que a gente acha que são importantes, como, olha, tá vendo, um dia você vai poder comprar essa casa. Não, mostra para ela uma bonequinha preta, que tem o cabelo igual a ela. Nossa, minha afilhada ficou louca, largou tudo. Largou uma tal de uma casinha que aperta botãozinho, abre. Tem passarela para passar laguinho na tal da casinha. Casinha não, castelo, né, de alguém, de algum personagem. Eu dei uma bonequinha preta desse tamanho. A bicha enlouqueceu. Então, indo para o terceiro ponto, né? Que primeiro ponto é o amor, a afetividade, para ter a paciência, a dedicação. O segundo ponto é o olhar atento a todas as questões e o questionamento, viu? O questionamento. E o terceiro ponto é um engajamento com educação antirracista, que aí é a sardinha para o meu lado, né? Que eu não poderia deixar de vender o peixinho, né? Fazer o quê? Então, muito provavelmente, vocês não devem conhecer, mas existe uma lei que obriga nas escolas o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A Lei 10.639 foi sancionada em 2003.
ela vai completar 18 anos no ano que vem, e até hoje, no Colégio Pedro II, esse colégio imperial, esse colégio de tempos imperiais, esse colégio federal, esse colégio que legisla tudo, não incorporou no currículo oficial as mudanças necessárias para a aplicação da lei. Isso significa o quê? Significa que em história nós continuamos lendo frases como: os negros vieram da África. Eu, criança, lendo essa frase, né, na minha 4ª série, até um determinado período, eu achava o quê? Os negros vieram da África. Ué, pegaram um navio, pô, tá indo pra onde? Pro Brasil. Vambora, cara, vambora, pega sua mochila aí, Nova partiu York, Brasil. Rio de Janeiro, né? Sobe na van. Aquela come. Brasil, Cuba, Haiti, partiu, vambora, né? Eu botava isso na minha cabeça e para mim o quê? Os negros vieram. Frases como essa que você internalizando, você acaba com o sentido da escravidão no país. Questões como, o livro de história está cheio de heróis, um deles é um que eu lido quase todos os dias indo para o trabalho, né? Desde março não, por conta dessa quarentena, mas eu passo pela Avenida Presidente Vargas e lá tem na frente do castelo, castelo já tem o nome dele, né? Não é castelo, é palácio, já transformei em castelo. O Palácio Duque de Caxias. E na frente tem Duque de Caxias enorme, em cima de um cavalo, botas. Ele representa o quê? Ele representa uma supremacia militar, e aí não se diz o resto. Deixa aí, né, reservado. Ali próximo tem uma cabeça fincada em uma estaca. A cabeça é de zumbi. E aí disse que é uma homenagem. Em Roma, nas vilas que eram tomadas pelos romanos, essencialmente quando eles atacavam espaços gregos, né, que a rixa era gostosa ali, o negócio, tanto ódio, eu acho que significava alguma coisa, mas vamos deixar essa parte para lá também. Quando eles invadiam, era comum colocar na entrada das vilas estacas com cabeças fincadas para servir de exemplo. E aí eles dizem que estão homenageando um ícone da minha luta antirracista, anti-escravista, com uma cabeça fincada numa estaca, na praça, aonde dali eu consigo ver Duque de Caxias com 4 metros de altura em cima de um cavalo de bronze. Essa é a história dos heróis que uma criança negra vai ler no livro de história, até completar o ensino médio. No ensino médio piora, porque ela vai começar a ouvir falar de África, como se fosse um país. E há alunos que demoram a compreender que a África tem mais de 50 países lá dentro. E que não se fala o africano. Ele pode ser da Tanzânia, pode ser do Togo, pode ser, sei lá, da Nigéria, do Congo. De onde você está falando? Africano de onde? Quando invadiram a África, quando tomaram a África, havia mais de 320 etnias. Mais de 320 etnias catalogadas, fora o que ninguém descobriu. E cada uma dessas etnias tem que falar quantas línguas para poder comercializar coisas, para poder passar de um lado para o outro. Então, pensam na população do continente africano como pessoas ignorantes, mas cada pessoa de lá fala no mínimo 5 línguas. 3 etnias próximas e 2 línguas do colonizador, geralmente inglês ou francês. Todos os africanos, todos. E a gente aqui no Brasil mal fala português. Tem juiz aí que escreve mal pra caramba, né? Ai, ai. Então, quando eu falo da luta pela educação antirracista, eu preciso que vocês, quando colocarem uma criança na escola, cheguem na escola, oi, coordenadora pedagógica, meu Deus, o que foi? Mas eu estou no meu último ponto. Ah, te peguei! Oi, coordenadora pedagógica, tudo bem? Vim aqui conversar sobre o projeto pedagógico da escola. Pode me mostrar? Conta, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês aplicam a Lei 10.639? Como é que vocês vão tratar a identidade das crianças negras aqui? E das indígenas, porque não tem criança indígena na escola. Mas a gente precisa saber que elas existem, tratar da identidade delas, para não acontecer como em Brasília, aquele bando de garoto classe média queimar um indígena porque estava brincando.
A gente precisa trabalhar para uma democracia que respeite todas as pessoas. O que está acontecendo é que o respeito ao cidadão está sendo exercido num nível de que eu sou um cidadão tal, que penso assim, sou da igreja tal, votei em fulano, eu mereço ser respeitado. Não. A gente precisa brigar por uma escola que respeite a todas as culturas, todas as etnias e, essencialmente, que pare de fazer com que crianças negras cresçam acreditando que elas são incapazes, que elas são feias, que elas precisam embranquecer, que elas precisam, os meninos, cortar o cabelo e ficar careca, e as meninas, alisar, botar implante, afinar nariz. Por quê? Porque é ensinado um padrão de beleza. Quando a gente silencia, a gente está concordando e ratificando o que está sendo passado. Então, eu peço para vocês, termino minha fala, esperando as perguntas para a gente trocar mais, mas eu termino a minha fala dizendo para vocês que não é porque eu sou educadora, não, mas é também pela vivência que eu tenho e do dinheiro que eu gasto em terapia por conta das coisas que eu aprendi errado na escola sobre mim, não é? Então, eu acredito muito no poder, na potência da educação para fazer com que a gente supere demandas que a gente está tendo hoje e não está sabendo lidar. Então, vocês participando dessa educação antirracista, vocês observando como se conta a história, vocês analisando o material, vocês observando, e por isso que eu trouxe livrinhos que eu vou passar aqui, eu acho que mostrando assim na frente do computador dá para ver. Eu acho que eu tinha... Bom, não vou me lembrar quantos anos eu tinha, mas eu já era maior, eu já trabalhava quando eu tive contato com o primeiro livrinho de história infantil que tinha personagens negros. E eu comprei. Eu, adulta, comprei. Eu fiquei muito apaixonada por aquele livrinho e eu criei um amor por aquilo. Eu falei, caramba, então tá melhorando, então tá mudando, então uma criança já vai poder ver uma criancinha preta num livro. Porque eu passei toda a minha infância sem ver e acreditava que crianças felizes, brincando, só poderiam ter aquela imagem. Até mesmo porque o lugar que eu morava me mostrava que todas nós éramos crianças pretas. E a gente não tinha aqueles brinquedos que o livrinho desenhava. A gente não era tratada como a Bela Adormecida. Não chega príncipe para beijar a gente e levar a gente para um castelo encantado. A gente aprende tudo isso como? Com histórias que os livrinhos infantis contam, com as novelas, com os filmes. Então, o olhar atento vai fazer você levar essa criança num teatro para ver o Pequeno Príncipe Preto. Esse olhar atento vai levar você para botar essa criança para brincar em um parquinho que haja outras crianças. Eu acho que aqui na Barra você não vai encontrar muitos parquinhos onde ela brinque com crianças parecidas com ela. É preciso fazer uma interação. Eu acredito muito em Vygotsky, no sócio-interacionismo, da proximidade que a gente tem para aprender com os outros, mas também acredito numa educação pela ação, pelo exemplo. E a gente precisa ter o plano. Qual é o plano pedagógico dessa escola que você vai colocar essa criança? Então, eu acho que isso é essencial. E aí, vamos conversando pelos outros. Você fez uma provocação antes, que eu já esqueci. Para onde? Para cá? Ah, ali dá para ver melhor os rostinhos. Oi, gente, aqui, olha. Que bacana. Olha, Alessandro, parece até meu primo. Rogério, que legal, aqui dá para ver. Ali eu estava vendo tudo tão pequenininho, gente. Eu estava falando mais, fingindo que estava olhando para vocês, mas eu estava olhando para o computador. Agora melhorou. Paulo, tá ouvindo? Queria falar uma coisa. Ela tá ouvindo? Tá ouvindo. Estamos ouvindo você. Queria contar. A gente é pai e mãe de duas crianças lindas, maravilhosas, que dão trabalho, mas que... Bruno não vão aparecer aí, provavelmente, né? Não. Não decorrer. O Bruno já apareceu, já saiu, já tá, daqui a pouco aparece. Queria contar uma coisa que aconteceu com a gente. São coisas pequenas, né? Ela disse, nossa palestrante maravilhosa contou, né, da história do restaurante e tal. E eu queria contar uma coisa que aconteceu com a gente, que são coisinhas pequenas. Coloquei a Tatá numa escola particular, numa escola e o Bruno em outra. E aí eu contratei uma mulher para fazer o transporte da Tatá.
Tatá com 7 anos na época, isso foi ano passado. Aí, essa mulher começou, toda hora que eu mandava Tatá, eu nos primeiros meses, eu mandava Tatá de cabelo solto. E a Tatá tem um cabelo lindo de morrer. Mas o cabelo dela é tão lindo, que eu já falei pra ela que o cabelo dela é muito mais bonito que o meu, porque realmente eu acho muito mais bonito. Tem vida, tem movimento, tem curvas, é lindo. Enfim, e aí, o que aconteceu? Durante meses, eu mandei ela com cabelo solto. E um dia, estava muito quente, eu mandei ela de cabelo preso. O que a motorista do transporte falou para ela? Ai, você fica tão mais bonita de cabelo preso. Ai, você fica tão melhor de boca fechada. Pois é. E aí... Eu passei por uma também, eu estava ouvindo ela contar, acho que foi o primeiro insight que eu tive dessa questão étnico-racial, com o meu pai. Eu já falei isso aqui numa das reuniões, para gravar. Mas eu já ressignifiquei isso com meu pai, então não tem problema ele ver depois. Meu pai vai visitar o neto no primeiro dia, né? Teodoro tinha 3 meses, tinha acabado de chegar, tinha uma semana que estava conosco. Meu pai se emocionou muito, que ele perdeu um filho aos 7 anos de idade, um filho do segundo casamento, nasceu com uma doença, enfim. Então ele já estava... Alguém pode pegar um copinho de água para ela? Obrigada. Luiz, pega, obrigado. Então ele se emocionou muito por ter de novo um bebezinho na família, aquela coisa. Depois que a emoção passou, ele olhou para o meu filho, estava no colo, mexendo no rostinho. Aí eu percebi que ele pegou a mãozinha, fez assim, pegou o pezinho, fez assim. Aí fez um carinho. Ele deve ter origem nordestina, né? A origem nordestina já jogou ali para alguma coisa da configuração do corpo. Aí eu já parei, olhei. Não demorou 5 segundos, mas esse narizinho, e parou por aí. Parou porque eu já cortei o assunto. E essa questão, gente, é a intencionalidade que a gente tem que ter. Eu não queria que o avô, naquele primeiro encontro com o neto, falasse alguma coisa que eu não gostasse, porque ali já estava ruim, dizer esse narizinho. Por que esse narizinho? Mais esse narizinho, que a origem nordestina até vai, mas esse narizinho... Por mais que fale de brincadeira, tem coisas que a gente não brinca, gente. E não é dizer assim, ai, que coisa chata a sociedade hoje em dia, né? A gente não pode falar de nada, não pode falar da cor do outro, não pode falar da orientação sexual do outro, da identidade. Nunca pôde, a verdade é que nunca pôde. Porque sexualidade nunca foi motivo de chacota, cor nunca foi motivo de chacota. O problema é que nós fomos, durante muito tempo, tolerantes com desrespeitos, né, que eram naturalizados. E a escola não se posicionou. E a escola não se posicionava, né, e a igreja não se posicionava. Eu falo igreja no sentido de religiões, né, cristãs, e as igrejas não se posicionavam. E nós crescemos achando natural fazer piada do tipo, é o piche, ou chamar alguém de piche. Porque era muito preto, no colorismo, né, do tom de pele. Nunca foi legal se referir a outra pessoa como piche. Ou alguém como, desculpa, porque é um animal, tá? Mas viado. Nunca foi legal. Então não é dizer que coisa chata a gente não pode falar, mas não, porque nunca pôde. Agora que a gente está entrando num novo normal, que é o correto, que é respeitar as pessoas, independente de cor, identidades de gênero e orientação sexual, enfim, tantas coisas outras mais que a gente pode falar. Origem também, né? Porque você desmerecer o outro que é cabeça chata, né? Porque a Paraíba também é uma forma bem deselegante de você se relacionar com as pessoas. Aí meu pai falou essa do narizinho. E a outra que eu passei, eu estou falando isso, gente, volto a dizer no início da reunião, a gente parte de experiências, porque vocês podem vir adotar uma criança preta ou parda e vocês podem também passar pelo que eu passei. Estou eu no Mundial do Recreio, aqui pertinho, com meu filho, cheio de hormônios da paternidade, né? Feliz, todo mundo passar, mas que criança linda, com olhos verdes, chama mais atenção os olhos, né? Que criança linda, com olhos verdes e tal, e todo mundo falava aquilo, e eu andando com um carrinho de bebê, comprando as coisas, meu ex-marido, no mesmo corredor, lá na frente, eu parado aqui, escolhendo alguma coisa que eu não lembro agora, chega uma senhorinha daquelas bem fofinhas.
ai, que criança linda, posso fazer um carinho? Aí eu não vou fazer só na mão, preocupada de fazer um carinho, na mão não, no braço. Vou fazer só no braço, porque bebê põe a mão na boca, a gente não faz carinho no bebê na mão, né? Aí ela fez um carinho no bracinho dele, ele é muito lindo. Mas a mãe dele deve ser bem moreninha, né? Porque ela olhou para minha pele, viu que o meu filho não tinha o tom de pele que eu tenho e se deu ao trabalho de fazer um comentário de que a mãe, também não pode supor que são dois homens, né, paternando uma criança, que a mãe deve ser bem morena. Vocês entendem como é que em 5 segundos a pessoa consegue externalizar um monte de questões? E aí, Saulo, quando eu falo da questão do olhar atento, é nesse momento... Quando eu falo a questão do olhar atento, é que nesse momento, a primeira coisa que a gente deve pensar é por quê? Por que uma pessoa sente a necessidade de falar da cor da mãe do meu filho? Por quê? Porque isso é importante para ela? Isso é relevante para ela? Isso vai dar dinheiro para ela? Isso muda a condição, status quo, status social? Por que isso? Sabe? Então, externaliza também. Quando uma pessoa faz um comentário desses, ela está externalizando o racismo dela. Você percebe isso? Interessante. Por que a senhora está perguntando isso? Porque ela nem sabe por que ela está falando isso. Ela quer ser racista a tal ponto, para ela é tão importante mostrar. Você dá conta. Mas é importante. Assim, a pessoa não sabe que é racista. Mas ela sente uma vontade, uma comichão que vai subindo de botar aquilo para fora. Porque é a mesma relação que eu tenho com o restaurante, entende? A pessoa tá lá na outra mesa, ela não vai ser obrigada a conviver comigo. Mas existe uma coisa no Brasil muito interessante, a gente tem castas que são organizadas socialmente também, que a gente tem classes sociais, temos, mas as classes sociais são aparentalizadas pelas castas, que são organizadas pela cor da pele, que é o colorismo que você já viu. Então, quando uma pessoa branca no restaurante, classe média alta, de repente acha que está usufruindo de um direito que é dela, que ela sempre teve ali, a pessoa preta que ela vê era aquele faxineiro de sempre limpando o chão no restaurante. De repente, a Alessandra sai de lá do quinto dos infernos, resolve almoçar ali. Então, ela acha que o restaurante dela não vale a mesma coisa. Porque uma pessoa preta não tem status para estar aqui. Se ela está aqui, é o restaurante que não vale mais a mesma coisa. O restaurante está desvalorizado. Por isso que quando eu chego a esse restaurante, se a Roster fala para mim que não tem lugar, eu entendo a mensagem que ela está passando. Não tem lugar, está tudo reservado. Eu sei para quem está reservado. Eu sei porque não tem lugar para mim naquele restaurante. Eu entendo a mensagem. Hoje, eu já faço um barulho, eu ponho o restaurante para jogo, boto anúncio em tudo quanto é lugar. Ninguém faz mais isso comigo de não me deixar entrar. Mas, puxa vida, cara, que desgastante eu ter que entrar num lugar desse e comer nesse mal-estar. Aí eu acabo indo para outro lugar, lógico. Porque eu não vou comer, vão cuspir no meu prato para eu comer, sei lá. Que lugar é esse, né? Em São Paulo, esqueci o nome do restaurante, tem uma torre lá, comida italiana, e infelizmente eu adoro comida italiana, porque eu não sou da turma do doce, eu sou da turma do salgado. Fritou, eu tô lá toda antenada querendo saber o que é, né? Mas a Alessandra é uma maçaroca com queijo dentro, balinha de queijo, né? Eu e fritura, eu e massa, eu e pizza, macarrão, qualquer coisa que diz que tem massa, eu tô lá feliz comendo. Aí me vem um índice aí de sei lá o quê, falar que aquele restaurante era maravilhoso, era top de linha, lá não sei o quê, bababá, pipipi, mas é lá que eu vou. E é a torre de não sei onde, reserva para quando, não sei quando, droga, troquei minha passagem, paguei passagem, troquei a passagem para poder ir ao restaurante no dia que eu reservei e fui muito bela e não satisfeita, ainda chamei minha irmã que adora essas coisas. A bicha saiu do Rio de Janeiro, foi domingo para São Paulo para almoçar comigo no tal do restaurante. Chegam duas pretas, e aí eu falo pretas no sentido lato, porque hoje em dia qualquer pessoa que tem um cabelo meio cacheado diz, eu sou mulher preta, isso me cansa um pouco, né? Negros somos vários.
mas é preciso respeitar os lugares que a gente tem de pretos e pardos. Pardo é um nome muito pejorativo, acho que a gente tem que procurar um outro, né? Mas, enfim. Quando chegam aquelas duas pretas de cabelo Black Power para o alto, sorrindo. A reserva da senhorita Pio, por favor. Aí a menina olha para mim, olha para o papel, deve ter visto um Pio enorme lá dentro, achando que o quê? Vai chegar uma italiana, né? Da família do Papa Pio, não sei o quê, alguma coisa do tipo. Não é possível. Ela olhava para mim, olhava para o papel. Um minutinho, por favor. E foi lá dentro e voltou com um careca que olhou para mim, olhou para o papel. Um minutinho, por favor. E de repente volta com um chefe, que eu acho que devia ser o dono do restaurante. Olhou para mim e me recebeu pessoalmente. Nós ficamos felizes com a sua chegada. E olhava para os dois. Nós estamos felizes. Sabe a pessoa assim olhando para você com uma expressão de susto, dizendo que está feliz. Eu não ri na hora porque eu respeitei a situação, mas eu estava morrendo de rir internamente, dizendo, o cara não sabe o que fazer comigo. Ele não sabe o que fazer comigo. Então, dizendo que muito feliz de te receber, foi me levando e me colocou com a minha irmã em uma mesa que tinha mais 3 mesas ao redor. E nós ficamos sozinhas ali até a gente terminar o nosso almoço, que terminou lá pelas 6 e pouca da tarde, quando ninguém mais aguentava ver a nossa cara. E a gente fez todo o processo, né? Entrada. Não, é mais uma entrada. Tá muito boa essa entrada. E o que você recomenda? E o vinho? E para papai, a gente foi até 6 e pouca da tarde ali, mas não deixaram nenhum cliente sentar no lugar que nós estávamos. Nós ficamos sozinhas naquele ambiente. E aí eu pergunto para vocês assim, qual é o incômodo? Qual é o problema? Não é? Qual é a necessidade de provar para os clientes daquele restaurante que pretos jamais vão conseguir pisar lá dentro, para que esse restaurante consiga se sentir valorizado, sabe? E aí é uma batalha também, porque várias pessoas vão dizer assim, Alessandra, você vê racismo em tudo, não tem nada a ver, o cara só quis te tratar bem, por isso que ele deixou você lá escondidinha num lugar que ninguém visse, num lugar VIP. Você foi super bem tratado, o dono do restaurante foi te receber e você está dizendo que ele foi racista. Ai, credo! Mas o que eu quero entender é a necessidade, não é? A necessidade é essa, nós fomos educados... Exatamente. Nós fomos educados para compreender o negro como desvalorizável. Durante muito tempo, não fomos nem seres humanos, éramos peças que vinham acumuladas em um tumbeiro. Quem morresse era jogado fora no meio do caminho. Quem chegasse aqui muito doente era largado. E na frente do Colégio Pedro II Centro, onde eu trabalho, encontraram várias ossadas. Quando o VLT foi passar por ali, tiveram que escavar. Por quê? Porque era muito mais barato jogar um negro numa vala rasa do que alimentá-lo para fazer ele ser um bom escravizado depois. Então, acostumar a sociedade. Nós somos uma sociedade muito bem colonizada porque nós gostamos de mostrar que ainda temos mucama. Haja vistas as passeatas que as pessoas levam a babá levando os filhos, né? A gente é educado para mostrar isso. Então, é importante você se preocupar com uma educação antirracista que mostre para essa criança que ela não é desvalorizável, que ela não é desqualificável, que ela é um ser humano importantíssimo, valoroso, importante, com uma história ancestral que o livro de história não conta, mas que você, se minha mãe Oxum permitir, vai achar livro e vai mostrar para ela, sim, Império Mali, vai mostrar que o Egito fica na África, porque estão tentando mostrar que o Egito é a capital de onde Elizabeth Taylor nasceu, né? Que ela é a Cleópatra, né? Para sempre. Então, é o terceiro milagre. A Cleópatra nascer Elizabeth Taylor, né? Com aqueles olhos enormes, aquele cabelinho Chanel, aonde? No Egito. Então, é importantíssimo mostrar a história da ancestralidade dessa criança para ela se sentir potente. Hoje eu sou insuportável. Hoje é dificílimo algum racista conseguir me deprimir, me abater, mas eu me deprimo, me abato com a situação que eu vivo. Eu atendo alunos adolescentes que choram horrores. Por quê? Porque a professora disse que o meu cabelo está muito bagunçado, que parece uma vassoura, e eu saí de casa achando que eu tinha arrumado meu cabelo lindo. A professora, a educadora,
Aquela que está lá para fazer essa criança, esse adolescente ser a potência, aprender, desenvolver. Como é que a gente combate isso? Com a minha primeira bolinha dos meus 3 pontinhos. A minha segunda, aliás, que é o olhar atento, olhar muito atento. Porque você já conclui que ela é médica, ela é da saúde, ela está de branco, né? O que a gente acha, o que a gente pré-concebe sobre pessoas negras está incutido na nossa história. E como Fabiana falou, nós somos racistas. E aí eu digo para vocês, eu tenho sofrimento de ter questões racistas para tirar de mim sendo negra. Porque eu fui educada para achar assim, né? Eu fui educada para pensar alguma coisa sobre a pessoa antes dela falar. Por quê? Porque a vida inteira eu aprendi a ver dessa forma. Então, eu não trouxe a expectativa de achar que eu fosse ajudar a resolver todos os problemas raciais que vocês vão enfrentar, porque eu acho que são poucos diante dos problemas sociais, econômicos, culturais, antidemocráticos, fascistas que vocês vão enfrentar, além do racismo. O racismo é só mais um deles, tá? Só que eu acho que pode ser menos doído. Se uma criança branca ouve da mãe dizer que ela é bonita, que ela é linda, ela vai olhar para a mãe e vai dizer, a mamãe é igual a mim, eu sou bonita igual a mamãe, então eu acredito na mamãe. Agora, você vai ter mais trabalho para convencer uma menina negra, quando ela chegar chorando, dizer que falaram do cabelo dela, que ela é feia, bababá, pipipi, e você falar para ela que ela é linda, porque ela vai olhar para você e dizer, para você é fácil. Então, isso você só vai conseguir driblar, como a Fabiana falou, se cercando de muito mais instrumentos. É por isso que eu estou aqui, para dizer para você assim, tem muito mais trabalho para você fazer, mas eu estou aqui felizinha de saber que você vai ter muito mais trabalho de boa. Por quê? Porque você tem o primeiro ponto, você tem amor, você tem disponibilidade. Você está querendo isso, você está enfrentando isso, porque isso também é um trabalho para você. Você não está fazendo a caridade para essa criança, você está se transformando numa pessoa bem melhor, com um olhar bem mais atento, bem mais amplo, uma cultura bem mais aguçada, mais dinâmica, universalizada, porque a gente não sabe nem o que é a Índia, né? A gente acha que a Índia é... Qual é o nome daquela menina? Mais uma que eu esqueci o nome. Pronto. Ela fez uma novela aí, que ela era indiana. Carolina, alguma coisa. Juliana Paz. Ó, Carolina. Alessandra dizendo que é Carolina. Juliana Paz. A Índia não é isso, gente. A Índia é de pessoas pretas. Eu costumo dizer que os indianos, eles têm cor de azeitona preta. Eles são roxinhos. Mas qual é a indiana exportação? É como o Brasil exporta as negras daqui. A brasileira exportação, para vender turismo sexual, é uma mulher negra de pele clara. E o cabelo pode ser de implante, não tem o menor problema. O cabelo é longo, não é? Como diz uma aluna minha, o cabelo é mole. Não é? O cabelo é caído, o cabelo é derretido. Ai, tia, ele tem o cabelo muito derretido, eu não gostei dele. Eu achei tão fofinho. Porque ela pega no meu cabelo e diz, seu cabelo é fofinho. E ela perguntou para mim, mas tia, por que chamam seu cabelo de cabelo duro se ele é fofinho? Eu falei, tá aí, Thaís, uma pergunta boa, né? Quem será que inventou que o meu cabelo é duro se ele é fofinho? Ela tia, é fofinho o seu cabelo. Tem cheirinho, tia. Eu gostei. Falei, que bom que você gostou do meu cabelo, mas não precisa amassar tudo, não, né? Também e tal. E aí, de repente, me vem a bichinha muito emocionadinha, espreguiçadíssima, dizendo que adorou o amiguinho novo da turma, mas que não gostou muito de mexer no cabelo, não, que o cabelo dele é mole, escorrega. Aí eu falei, você não gostou disso? Ela, não. A impressão é interessante, porque o cabelo da Thaís é mole e escorrega, não é? Então, ampliar a convivência social, cultural, racial, nos enriquece, não é? É um cuidado que eu também tenho com meus alunos adolescentes quando descobrem coisas sobre a cultura negra e vão para o outro extremo, que a gente chama de afrosurto, que é quando a pessoa negra se descobre negra, descobre toda uma história que ninguém nunca contou, fica enraivecida ao extremo, fica com raiva de todos os professores, porque todos os professores mentiram, toda a sociedade mentiu, todo jornal mentiu, todo mundo mentiu, todo mundo... fogo nos racistas. É o extremo.
Porque a pessoa só tem raiva. E administrar essa raiva da nossa história, essa raiva da nossa identidade, essa raiva de tudo que nos foi ocultado, precisa de tratamento. Eu faço, né? Faço terapia para controlar essa raiva que eu tenho de não saber que eu era linda desde pequenininha. Passei minha infância toda me achando feia, chorando. Não ia às festas porque eu era feia. Não queria aniversário de 15 anos porque eu era feia. Eu não queria que nenhum homem viesse falar comigo. Não quero namorado porque ele vai dizer que eu sou feia. Tudo rolava em torno disso. A identidade, a baixa autoestima. Por quê? Porque eu era cercada num casulo preto. Fabiana tem um casulo branco. Eu tinha um casulo preto. Lá todo mundo era lindo. O meu pai é o homem mais lindo que eu conheço até hoje. Vamos falar sério, né? Meu pai, sinceramente. Meu pai, pô, mó gato, meu pai. Um cabelão Black Power desse tamanho, que ele me colocava para carregar aqui no ombro, eu segurava no cabelo dele e andando assim, olhando o mundo de cima, sabe? Talvez por isso eu gosto tanto daquele programa Brasil Visto de Cima. Eu adorava aquela situação de andar grudado no Black Power do papai. Bigodão lindo, meu pai todo lindo, mamãe linda, minhas primas lindas, e eu era a lindinha caçula, mas saía de casa, neguinha, suja, cabelos lindos de ratos, beição, parará. E é muita gente falando isso fora e só a sua casa te protegendo. Então a gente precisa ter insumos para trabalhar isso, e aí eu volto de novo para vender meu peixinho na educação. Vamos trabalhar a educação. Eu vou mostrar pelo computador para ver se aparece aqui na tela alguns livrinhos infantis que eu trouxe e uns livros que eu recomendo se vocês se interessarem para ler, para ter como se colocar diante disso, né? Na idade do computador, dá para eles lá ouvirem. E o livro que eu falei sobre raça... Tá gravando, né? Tá gravando, tá. Mas é que eu vou falar aí na rádio. Geminiana, você quer tirar desde das gemininas pra lá, garoto? A noção do perigo? Deixa eu mostrar aqui, que aí quem tá aqui também vê Dá para escutar por bem ali, aí? né? Vocês estão escutando ela bem aí? Dá pra... Ah, não sei como é que vai dar para ver a tela maior. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Botar aqui. Como é que é aqui? Ah, aqui. Viu? Isso. Aí põe... Full. Não, esse aqui. Speaker View. Ah, mas aí como é que vai ser? Já vai aparecer você. Eu tenho que falar mais alto para aparecer aqui? Acredito que sim. Agora eu não sei como é que Está vai te ser. vendo normal. Te ouvindo também. Acho que tem que clicar na tela. Tenho que clicar aqui nessa minha aqui. Botar aqui grandão. Aqui, ó. Isso. Pin. Isso, que é para o pessoal daqui ver. Eu ia passar de mão em mão, mas o Saulo me lembrou da mocoronga, né? A mocoronga está solta, então não vou passar de mão em mão, mas vou colocar aqui este livrinho, que Lupita Nyong'o conta uma história. A história é bem simplória, como costumam ser os livros infantis. Mas esse livrinho emocionou a mim, emocionou minha irmã, emocionou minha mãe, porque a gente se vê na capa do livro. E é muito interessante porque você pode percorrer uma livraria inteira e você vai encontrar poucos livros, hoje muito mais, né? Estou mentindo porque hoje muito mais, mas eu encontrava poucos ou nenhum livro para falar sobre nós. E aqui é a história de uma menina que tem uma mãe que tem a pele mais clara que a dela. E ela chora muito porque ela queria ser igual à mãe. Então... nas várias explicações que a mãe dá, ela fala sobre duas irmãs, né, muito conhecidas em religiões de matrizes africanas, que são o dia e a noite, o sol e a lua, a luz e a sombra, que são necessárias. Ninguém aguenta ficar o tempo todo no sol, ninguém aguenta ficar o tempo todo no escuro. E aqui está a foto da Sui, né, de uniformezinho, se sentindo bem feliz, bem esprevitadinha. Eu acho que livros assim, aqui está a Lupita, eu gosto muito de mostrar para as minhas alunas mais piquititas. A Lupita, eu acho que eu gosto mais de mostrar porque ela diz assim, ai tia, parece você. Acho que eu gosto disso. E esse livro aqui é do Emicida. Também, para quem tem adolescentes e tal, é muito interessante mostrar os vídeos, né, do Emicida, que ele trata vários temas raciais. Essa ilustração do Emicida tá linda. O oculão dele. E é interessante porque é sobre uma menina que se dá conta que
o que o pai falou sobre as amoras pode servir para ela. E ela diz, papai, que bom que eu sou pretinha também, ela super satisfeita. Então, são livrinhos que eu não tive na minha época de infância e que hoje, esse aqui é da Bell Hooks, as ilustrações, eu tenho que falar pessoalmente para vocês, eu não gosto, mas eu sou apaixonada pela Bell Hooks, comprei o livro, porque o que ela fala sobre cabelo é simples, mas é para dar argumento para a gente tratar o cabelo, né? Cabelo crespo, que na nossa sociedade brasileira é muito, muito, muito hostilizado. Aqui tem vários tipos de cabelo, que são desenhos infantis. É para a gente poder pensar sobre identidade, né? E aí, para você... Qual é o nome do livro mesmo? Desse da Bell Hooks? É meu crespo é de rainha. Ah, eu esqueço que fica espelhado, né? Só eu mesmo. Meu crespo é de rainha. Tem uma função para desespelhar. O do Emicida se chama Amoras. E o da Lupita Nyong'o se chama Sui. S-U-L-W-E. Isso, S-U-L-W-E. Só botar o livro Lupita Nyong'o que aparece. Agora, para quem quiser ler sobre questões raciais, se inteirar e poder começar a ajudar o olhar atento, esse livro aqui, da Eliane Cavaleiro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, ela desenvolve pesquisa de doutorado, entrevistando... Oi? Repete, Rogério. Que a gente... Não ficou, não. É que foi rapidinho que você colocou. A sua internet É que ou tá a nossa picotando com tudo, problema. é. A gente não está te ouvindo direito. Vocês estão me ouvindo picotado também? Não, foi só Então o é, dele. então é o dele, é o dele. E ele saiu. Encerra você aí. Tá. Então, aqui... Não, desculpa, é que a internet aqui tá muito ruim e tá caindo direto. É Do Silêncio do Lar. Ao Silêncio Escolar, da Eliane Cavaleiro. Ela faz uma pesquisa de doutorado falando sobre as observações, que ela fez um tempo de observação em creches e educação infantil, né? Creche com bebezinho e educação infantil das crianças menores. E entrevistou também esses profissionais e descobriu como o racismo acaba fazendo com que as crianças negras sejam maltratadas nesses espaços. Aí eu acho que é importante para o olhar atento, né, que a gente pode ter. Esse aqui eu trouxe porque eu sou professora, não queria deixar de trazer. Não tem justificativa. É só porque é um dicionário para crianças já maiores, já em idade escolar, para você poder apresentar personagens importantes que você não deve conhecer e está em ordem alfabética. É um dicionário escolar afro-brasileiro, é do Ney Lopes. Ney Lopes é uma persona muito importante para a gente, historicamente, ele é historiador, ele é advogado, ele é sambista, ele é cronista, ele é multipessoa. Então, é bom para informar, para ajudar em pesquisa e até para você buscar também personagens para apresentar, não é? Porque a gente não conhece autores negros, engenheiros negros, médicos negros. Aqui a gente tem de tudo. E eu trouxe 2 livrinhos que são xodó. Esse eu já comprei novo, porque um aluno deve ter me roubado, falo roubado mesmo, que eu emprestei e não me devolveu. Mas esse aqui é um livro do Ney Lopes bem antigo, essa edição eu não sei nem, acho que é 14ª edição, O Racismo Explicado aos Meus Filhos, que são diálogos, e são diálogos interessantes, porque às vezes as crianças fazem umas perguntas, e não pense, porque eu sou negra, eu sei responder tudo, lógico que não. Tem criança que me faz pergunta que eu fico olhando para a cara dela e digo, agora, meu amor, vai para o pós-doutorado para responder um troço desse, porque não dá. E eles têm uma sacada de mundo muito diferente, não é? A última pergunta que me fizeram, eu fiz uma besteira, claro que a besteira virou aula, né? Um aluno meu, chateado, brigando com outro, porque chamou a ele de neguinho. E eu disse, mas isso é só uma palavra? Isso não tem que te deixar desse estado? Por quê? Porque ser negro é ser uma coisa muito boa, muito íntegra, muito isso, muito aquilo. Comecei a falar de como era bom ser negro. E ele disse, é uma palavra, tia? O que essa palavra significa? Vamos olhar no dicionário. Gente,
Pelo amor de Deus. Vocês precisam olhar o dicionário de vocês e ver o significado da palavra negro no dicionário. Tem no dicionário informal também aí no celular. E aí você compara a palavra negro. E aí vem sujo, nefasto. Nossa, mas era tanta palavra. E aí o bichinho perguntar para mim, nefasto, tia? Que é isso? E eu com uma cara desse tamanho, tive que fazer um trabalho todo de pegar aquelas palavras e ressignificar a palavra negro e fazer um dicionário nosso. Porque eles queriam que negro representasse, porque no dicionário, pelo amor, é muito triste. E aí você compara com branco no dicionário e faz uma jogada. Eu faço isso com as alunas da pós e dá muito certo, mas aí a gente adulto sabe lidar com a dor que ela é aquilo no dicionário, uma criança. Bom, fiz tudo errado, depois deu certo, depois funcionou. Então esse livro do O Racismo Explicado aos Meus Filhos é interessante para você perceber que diálogos são interessantes para explicar. Esse aqui já é para quem gosta mesmo de livro de cabeceira, que é o livro do Costa e Silva, Alberto da Costa e Silva, um grande historiador, A África Explicada aos Meus Filhos, que também é para a gente tirar da cabeça essa imagem de África como um espaço atrasado, ou a África como um espaço sem contribuição histórica, social e cultural. Né? É um início. Por isso que eu queria mostrar os livrinhos. Uma pena que não dá para vocês manusearem. Esse da Sui, por exemplo, é lindo. Preocupado de encerrar. Não, mas precisamos. Só esse momento virtual, porque Mas eles e vão as continuar lá no perguntas? pós. Ah, não teve mais pergunta. A gente vai continuar aqui no presencial e o pessoal aí do virtual vai ficar com a Fabi, tá?